dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo este vídeo. Neste vídeo de hoje nós trataremos dos jogos, tá? Antes disso você vai lá e já faz aquilo que você já sabe que deve fazer para ajudar a gente. Você já sabe que todo mundo pede isso no YouTube, eu agradeço bastante, tá bom? Então pessoal, espero que você já tenha feito aí o que deve ser feito. E aí eu peço o seguinte, olha. Que você preste atenção no vídeo, é um jogo interessante, aliás, é um vídeo interessante que trata das culturas, né, de como é que as pessoas, a importância dos jogos nas culturas e quais são os tipos. Então, para começar, a gente vai dizer o que é que são jogos, pessoal. Jogos, eles são atividades em que nós nos exercitamos. A gente brinca, se distrai, de maneira alegre e prazerosa, até mesmo sem perceber. Praticados de modo despreocupado pelas pessoas, os jogos permitem um descanso dos centros nervosos, contribuindo para diminuir qualquer tipo de tensão. Nas crianças, eles proporcionam liberação de energias acumuladas que precisam ser gastas, e também contribuem para aspectos da formação da própria criança, da personalidade. De acordo com as finalidades de cada jogo e as maneiras de jogar, eles podem ser classificados em sensoriais, motores e de raciocínio. Tá? Essas são as principais. Temos outras classificações, mas fica para um próximo vídeo. Os jogos sensoriais, eles são aqueles que ajudam a desenvolver os sentidos. Um exemplo é a cabra cega, pois nesse jogo o sentido da audição é essencial. Então, estes jogos eles trabalham os sentidos do ser humano. Os jogos de raciocínio, como o próprio nome indica, ele desenvolve o raciocínio. A gente pode ter exemplos como xadrez, palavras cruzadas e muitos outros. Eles trabalham essencialmente como a gente pensa, como a gente bola estratégias para vencer. Se a gente for ver, claro que todo jogo exige raciocínio, mas este exige mais raciocínio do que a parte física. Já os jogos motores são aqueles que exigem a participação de todo o corpo, mas dependem principalmente dos músculos. O pega-pega é um exemplo muito forte aí de jogo motor, praticado entre muitas crianças. Infelizmente nós sabemos que hoje não é mais tão praticado como antigamente pelas questões tecnológicas, né? A gente vê muitas crianças, muitos jovens, muitos adultos nas calçadas com celular por muito tempo e dentro de casa também, então esse espaço de praticar jogos e atividade física vão se perdendo, infelizmente. Aí nós temos também os jogos recreativos e pré-desportivos. Quando, durante um jogo, as pessoas apenas se divertem, nós dizemos que elas estão praticando um jogo recreativo, como recreação. E quando não apenas se divertem, mas elas estão se preparando para algum desporto, um jogo, por exemplo, que esteja praticando algum fundamento do vôlei, do futebol, essas pessoas estão participando de um jogo pré-desportivo, tá bom? Um exemplo, todo treinamento de futebol geralmente tem aquele bobinho, né? Os jogadores ficam em círculo, passando a bola entre si, e um jogador que está no meio tenta roubar essa bola, quem perder a bola vai ser o bobinho. Isso é um grande exemplo de jogo pré-desportivo, tá certo? E todo jogo tem suas regras. E as regras dos jogos elas variam de lugar para lugar. Pode mudar. Não é como um esporte. Um jogo de futebol, aliás, um esporte como o futebol, ele vai ter as mesmas regras em qualquer lugar do planeta. As regras são universais. Por isso que é chamado de esporte. Segundo o costume, o local, a vontade dos participantes, os jogos podem mudarem suas regras. Quando um grupo de crianças está brincando de pega-pega, por exemplo, elas podem combinar o que é que pode e o que é que não pode, onde é que se salva, tá? Uma parte do corpo que só vale se tocar naquela parte, enfim. Então, pessoal, os jogos eles têm essa função de nos ensinar a viver em grupo. Eles são, através deles, a gente pode, desde pequeno, aprender que é preciso respeitar regras e que a sociedade funciona dessa maneira. Tá? Então, esta é a nossa temática de hoje, desta semana. Esse vídeo nos ajude a refletir como é que está o nosso brincar, o nosso se divertir. Não importa a idade, você pode praticar algum tipo de jogo até para fugir dessas questões tão tecnológicas que vão nos aprisionando, tá certo? E vão até criando doenças em nós. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo vídeo, tá bom?